leitor amigo, é nosso dever conversar contigo e, para tanto, temos de usar as vias da mediunidade. É por ela que o desejamos a todos que lerem e meditarem sobre estas páginas, que colham bons frutos deste livro, que é inspirado em perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos, obra basilar da doutrina que muito amamos, sentindo-nos gratificado com o crescimento dos amados companheiros que despertam para a luz do entendimento. Dentro da obra-fonte que inspirou este livro, estão as leis sutis de Deus, irradiando-se para o conhecimento das criaturas, onde podes beber a água que Jesus ofertou à samaritana, e nunca mais terá sede. A caridade maior é aquela que mostra ao ser humano como viver os preceitos do nosso Divino Mestre, e a transformação do homem, em cujo despertar a doutrina espírita tem um grande empenho. Se falamos de caridade, devemos começar a praticá-la no desabrochar dos pensamentos, porque as ideias irradiam forças, e essas forças cobrem todo o planeta com os sentimentos que depositamos na sua estrutura. Oriundo da verdade maior, o Espiritismo é a essência desta verdade que envolve as criaturas, conduzindo-as pelo caminho da salvação. Ele dá todas as informações acerca de como nos prepararmos na senda da luz, superando as nossas deficiências e permitindo-nos alcançar, com esforço próprio, a tranquilidade imperturbável de consciência. Esse é o maior prêmio que a natureza divina nos oferece, depois que passamos por todas as tribulações das vidas sucessivas. Pedimos-te que as leias sempre meditando sobre elas, colocando-as em prática e nunca te deixando ser envolvido somente pelas teorias. Elas são boas, nos mostram os caminhos, porém, nós é que temos de andar sem esmorecimento, ferindo os pés, carregando a nossa cruz, sendo apedrejados e escarnecidos. Este é o processo de despertamento das criaturas. Permanecer dormindo, presos aos gozos transitórios e humanos, é acarretar dores para o futuro e problemas para o amanhã. Se já abristes os olhos para as coisas espirituais, esforça-te para compreender Deus e o porquê da obra gigantesca do Senhor. A carne é como uma esponja, que absorve as vibrações negativas criadas pela alma, drenando a consciência e mostrando, pelo que ocorre, o que devemos fazer. Muda com Jesus, se já estás com Ele, e nunca perderás os rumos das esferas superiores. Filosofia Espírita, escrita pelo nosso companheiro Miramês, acrescenta mais um pouco de entendimento espiritual, mostrando as responsabilidades do espírito ao conhecer a verdade. O tempo está cada vez mais limitado e este tempo a que nos referimos é o fim das coisas maléficas e pedimos ao Senhor que as mudanças não sejam com violência, ainda que os homens, pelo modo que procedem, gerem violência. Confiamos na misericórdia de Deus, pois, como Pai amoroso e santo, a sua bondade ultrapassa os nossos entendimentos. Agradecemos a Deus por mais um pingo de luz que chegou à Terra, por muitos esforços dos irmãos dedicados ao bem comum. Rogamos a Jesus Cristo que nos abençoe, para que esta obra, como tantas outras da mesma lavra, cresce e desperte a caridade nos corações, aquela que não exige e que não especula, transformando-se em amor em todos os corações que doam e recebem. Que a paz seja com todos. Bezerra, Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 1985. 01. Desligamento da alma. É processo comum e natural para a humanidade terrena, a separação do corpo da alma, embora não exista um totalmente semelhante ao outro, ocorrendo modificações de pessoa para pessoa. Muitos querem entender que, assim como a enfermidade lhes traz dores e inquietações variadas, a separação do espírito do corpo possa lhes causar dores inenarráveis. Porém esta não é verdade.
A morte por esgotamento do fardo fisiológico se processa como se estivéssemos com uma roupa suja, de modo que nos apressamos em trocá-la, sem motivo algum de inquietação. O modo de morrer, que muitos têm, é o instinto de conservação que fala mais alto, como também a necessidade de cumprimento de deveres ante os compromissos assumidos no mundo onde estagiam e diante da própria consciência. O espírito, é necessário que saiba, é perfeito em todas as nuances da vida. Tudo que vem sentir na carne fora dela é pelo processo mental, é falta de harmonia na trajetória das ideias. Depois de educadas na escola de nosso Senhor Jesus Cristo, cessam as inquietações e a alma desconhece a dor em quaisquer caminhos que se dispõe a percorrer, a não ser nos casos de grandes missionários da verdade, que descem a carne para ensinar, pelo exemplo, como devemos suportar a dor. Entretanto, a sua dor é diferente, é sentida em outra dimensão de vida, é transformada, como adubo na terra, em frutos saudáveis. Na morte do corpo, os laços se desatam, não se quebram, por serem eles de formação diferente do corpo de carne. São altamente sensíveis e estruturados em outra dimensão psíquica e, na separação, se recolhem para seu ponto de origem, antes de se ligarem nos primeiros instantes de vida. O desenlace é feito por mãos hábeis, gradativamente como requer a evolução da alma, porém na desencarnação de espíritos altamente evoluídos, já se muda o comportamento, querendo, ele se desata a si mesmo. O sofrimento é mais psicológico, por estar o espírito mudando-se para um lugar desconhecido. É nesse sentido que é muito necessária a educação da alma antes da separação do corpo. É o efeito que se vê na influência da religião, que mostra, por muitos meios, notadamente a doutrina dos espíritos, como provas irrecusáveis da continuação da vida e da comunicação dos chamados mortos, que a morte não existe. Voltamos para falar coisas que nunca se ouviram, mesmo nas mais abalizadas filosofias espiritualistas. Não temas a morte do corpo, porque o espírito é vida, mas jamais procures a desencarnação, por querer se libertar mais depressa da vida na terra. Responderás pela violência que praticares contigo mesmo. É de bom grado que estudes as leis naturais, cumprindo sempre a vontade de Deus e não a tua. A morte natural é a morte divina. A criatura deixa o corpo, como se soltasse um pássaro de uma gaiola, e ganha mais liberdade de consciência, quando cumpre todos os seus deveres assumidos diante de Deus. 02. Desatando laços. Não existe violência em nenhum campo da vida. Quando o espírito abandona o corpo que lhe serviu de instrumento na área física, o mais acertado é dizer que esse desligamento é gradativo, visto na vida resplandecer a harmonia pura, ordem essa que vibra em todo o universo de Deus. No entanto, há casos que modificam essa ordem, por não ser ela rígida ao ponto de fazer desaparecer a misericórdia. O espírito apegado às coisas materiais, o usuário, o sensual, enfim, o ignorante, fica junto ao corpo o tempo que a natureza animal achar conveniente. O seu afastamento é feito gradativamente, enquanto permanecer alimentando ideias de posse, de medo, de orgulho e de egoísmo. O livro dos Espíritos nos ensina que a alma pode ficar apegada ao corpo, às vezes, por dias e meses, mas, na verdade, há casos em que se verifica que a alma fica ligada aos seus restos mortais por anos a fio, até mesmo envolvida nos próprios ossos, até que desperte em seu coração alguma luz que a faça reconhecer que já não pertence mais ao mundo dos homens, tocada pelos sentimentos superiores oriundos do coração. Algumas, por vezes, sofrem com a desintegração do próprio corpo.
Os laços não se quebram, eles se desatam, tal como foram atados na concepção. Há entre a formação do corpo e o perispírito uma certa sintonia de modo a se fazer a junção de um ao outro. Os laços são ligados no centro de forças de maneira sutil e harmoniosa, capaz de, por seu intermédio, dominar todo o complexo fisiológico. Podemos dizer que o século XX é o século do espírito, fase essa que começou no século XIX, para que a humanidade pudesse entender melhor a vida divina dentro da vida humana. Deves, se ainda não o fazes, passar a meditar na vida espiritual e aprender a orar todos os dias, assim como te alimentas várias vezes, porque o alimento da alma vem pelas vias da oração e da renovação dos sentimentos. Há nuances em todos os aspectos da vida. Não existe determinismo na ação das leis de Deus, como no caso do espírito superior que esteja animando um corpo. Ao despertar-se deste, ele sai livremente, sem nenhum sofrimento. É com acento grave mesmo se como estivesse preso e as grades se abrissem. A morte para ele significa a liberdade, e sente-se feliz porque cumpriu os seus deveres ante a vida. Mas, sempre ocorre isto desatando laços. E é nesse caso que deves preparar o teu próprio desenlace todos os dias, pela leitura espiritual, pelas orações e, acima de tudo, pela reforma dos costumes em todos os momentos da tua existência. Quem prepara o próprio coração para essa hora inesperada, recebe o prêmio do bem-estar e a tranquilidade fornecida pela esperança. A oração tem uma força poderosa no momento da desencarnação. Ela é capaz de atrair almas iluminadas e, nesse ambiente, poder-se ajudar o desencarnante a se livrar do velho fardo e, por vezes, ser levado para lugares de recuperação espiritual. Não esperes, meu irmão, a morte chegar, para compreenderes o sentido da vida espiritual. Começa hoje mesmo a te educares, a educar os teus impulsos inferiores, para que eles não sirvam de espinhos nos teus caminhos além do túmulo. 3. Desligamento definitivo. A ação entre a alma e o corpo pode se dar antes que o corpo paralise suas funções orgânicas, porém, isso é muito raro. Depende muito da situação psíquica do espírito. O mais das vezes, a chama espiritual permanece ligada ao fardo físico por horas, dias ou meses e até anos, chumbada aos restos mortais por provas ou por incapacidade de se libertar do próprio apego à vida física. Isto tem uma variação muito grande. Pode-se dizer que é zero infinito. Não existe uma desencarnação igual a outra. Os processos de desligamento dos laços têm variadas modalidades. Temos de dizer que, na arte de Deus, não existe violência. Os meios de ligar-se à vida corporal e desligar-se dela são regidos por leis que correspondem às necessidades da alma. Sempre falamos da necessidade dos homens se prepararem, no tocante à vida na terra, porque a verdadeira moradia é espiritual. Quantos sofrem duras provas ligados aos restos do corpo por muito tempo, por lhes faltar compreensão das leis divinas? Sofrem por ignorância. Não é por faltarem escolas, existem muitas que levam as almas a despertar, educando a si mesmas. A vida é, pois, uma escola onde todos devemos aprender como viver. Os espíritos elevados descem de altas esferas, por misericórdia de Deus, no sentido de ensinarem aos homens espíritos ainda humanizados nos seus instintos, a se libertarem da inferioridade. Eles sabem esperar a maturidade de cada um. Entre mentes, a melhor escola ainda é a dor. O estágio em que se encontra a humanidade, sofrer é salutar remédio para desprender-se. Assim, como pode a alma desatar seus laços antes que cesse a vida orgânica, por evolução,
pode a vida orgânica cessar e o espírito ficar ainda por muito tempo preso aos restos carnais, de onde escapou toda a força vital dos órgãos. Assim como os pais têm o dever de preparar seus filhos para a vida na Terra, dando-lhes receitas que lhes possam assegurar uma existência melhor, o dever é o mesmo, ou maior, de prepará-los ante a vida espiritual, diminuindo, portanto, seus sofrimentos para o futuro, conscientizando-os da realidade da vida do espírito. O espírito encarnado está preso às grades da carne, sujeito a inúmeros problemas, que antes eram chamados de castigo, e hoje, em certos meios, provações ou missões, porém, é um aprendizado, onde gradativamente vão se despertando os valores da alma. Essa poderá, com o tempo, ascender para regiões superiores, quando compreender as leis de Deus e passar a vivê-las. A vida física é breve e cheia de obstáculos, por ser o calvário de quem sustenta o corpo, e é nessa engrenagem que aprendemos a escolher os nossos próprios caminhos e a corrigir as nossas deficiências. É bom que saibamos que não há somente os laços espirituais que prendem a alma ao corpo, e sim, os laços psicológicos, que por vezes são mais difíceis de serem rompidos. A educação neste sentido é de grande valor. É por isso que o espírito renasce como membro de muitas famílias, participando de diversas nações, para que surja o desprendimento e se liberte. 4. Sentidos aguçados. Entre que a alma se desprende do corpo, seus sentidos são aguçados e, em muitos casos, tem visões reais sobre o seu futuro. Geralmente, a pessoa tem o pressentimento de que vai morrer, quando se aproxima o momento de sua desencarnação. Sabe que vai partir e não se assusta. No entanto, pode vir a sentir fortes emoções. Raras são as criaturas do que mantêm tranquilidade nestas horas. Esse é um fenômeno natural, mas somente entrará na naturalidade da vida do homem, quando se conhecer a verdade que o liberta da ignorância e o prende nos liames materiais. Muitos espiritualistas, mesmo os mais estudiosos, têm, nas fronteiras do túmulo, muitas vezes, medo do nada, principalmente quando saem do corpo com mais lucidez para outra vida. Os casos são variadíssimos, no que toca à desencarnação da alma. A humanidade está caminhando para a consciência de si mesma, e o tempo, o estudo e a vivência dos conceitos do Cristo iluminarão a consciência eterna, de modo que, mesmo na vida sadia, com a maturidade do espírito, esse fica com possibilidades de sair do corpo em viagem astral consciente, matando, assim, o medo da morte que sempre se tem por ocasião das graves enfermidades no momento do desenlace. Há muitos espíritos de alta iluminação trabalhando com os encarnados, para que o sono e os sonhos não sejam somente sono e sonhos, e sim, algo mais, intercalando-se com o desdobramento consciente, para que a vida lhe seja mais feliz. Haja vista a quantidade de escolas, espiritualistas ou não, que estão sendo abertas em todo o mundo, buscando desenvolver estudos sobre a alma. Não está longe o tempo em que vamos assistir a essa felicidade dos homens, em serem todos conscientes de que a vida continua além do túmulo, e é neste sentido que se dará mais valor ao que se pensa, fala e faz. É, pois, o Cristo retomando as rédeas dos destinos humanos na sua totalidade, por aceitar, a humanidade, seu comando divino e humano. A alma pode sentir felicidade no desprendimento, no instante de desatar os laços do fardo físico, se cumprir bem seus deveres ante a sua consciência. Se somente se desviou das leis naturais, se fechou os olhos à luz do entendimento que o amor inspira, teme a morte, e fica, quando isso acontece, preso
preso à casa física sofrendo as consequências do que criou no mundo. Quando não sabemos o caminho por onde transitamos, perdemos um roteiro que deveríamos